Aqui no nosso encontro, a gente fala muito de como as mulheres estão cada vez mais ocupando espaços antes exclusivos de homens. E hoje eu trouxe mais um exemplo. Olha só que dado interessante. Nos últimos 10 anos, o número de mulheres no Exército aumentou 82%. Hoje já são mais de 8.100 mulheres. Eu vou convidar para sentar aqui do meu lado a Joyce. Vem pra cá, Joyce. A Joyce é da primeira turma de mulheres em treinamento para ser uma oficial de combate. Senta aqui, por favor. Obrigada. Vamos primeiro conhecer a história dela, daí a gente vê como é que foi essa escolha e essa decisão. Vamos lá. A altura do sorriso ao lado da irmã. A delicadeza dos movimentos nas aulas de dança. Quem vê Joyce a paisana não imagina o que ela é capaz de fazer usando uma farda. Em fevereiro, a jovem de 19 anos entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. No início, os pais ficaram preocupados. Queriam que a filha fosse arquiteta, dentista, mas Joyce sempre soube o que ela queria. E hoje faz parte da primeira turma de mulheres que estão sendo treinadas para combater pelo Exército Brasileiro. Aulas de tiro, testes de resistência, técnicas de sobrevivência em situações extremas. A rotina pesada não intimida nem desmotiva a futura cadete Volmer, que já tem uma vitória no currículo. Venceu a batalha contra os estereótipos e ocupa mais um espaço conquistado pelas mulheres. Chamo de Joyce, pode ser, né? Sim. Então, Joyce, me diz uma coisa. Em que momento você percebeu que era esse o caminho que você queria para sua vida? Era nova ainda. Eu sempre admirei meu pai, né? Que ele é policial militar. Então, eu tava no segundo ano quando eu decidi que eu queria ser militar e não larguei mais essa ideia. De jeito nenhum. E teve um processo de convencimento deles? Mais ou menos. No início eles ficaram com medo, né? A filhinha caçula querendo ser militar. Não queria ficar parada. Eu sempre fui muito elétrica. Demorou um pouco, mas foi tranquilo. Eu acho que, na verdade, também teve uma mudança. Assim, ela morava em Araruama, né? Que é litoral do Rio de Janeiro, e se mudou para Campinas, interior de São Paulo. Acho que essa questão da distância talvez tenha também pesado para eles, né? No início, assim que eu saí de casa, minha mãe, né, chorou, ficou com o ninho vazio. No início a adaptação foi bem difícil. Agora a gente já vai acostumando um pouco, mas a saudade fica sempre. Você falou dela chorando, mas como é que foi para você? Eu tava muito certa do que eu queria, então eu não queria chorar na frente deles, porque eu tinha certeza que eu queria ir pro exército. Eu tava feliz indo. Então, quando eu fiquei sozinha, assim, caiu a ficha que eu tava saindo de casa, aí eu chorei. Chorei porque ficar longe de pai e mãe é difícil, né? Independente se você tá realizando seu sonho ou não. Acho que ela falou uma coisa legal, que assim, eu tava muito firme na decisão que eu tomei. Acho que isso faz, por isso ela tá tranquila sempre. Fátima, na verdade, nós seremos bem-sucedidos quando encontrarmos o nosso caminho, né? A pessoa que prospera, não só financeiramente, mas que cresce na sua profissão, ela vai crescer porque ela vai fazer coisas que outros não gostam de fazer, não querem fazer, vai fazer com mais paixão. Então, quando a gente escolhe esse caminho, sempre há uma tendência de a gente ver o que tem de bom, o que tem de fascinante na profissão. Só que os nossos pais, que querem a nossa proteção, são o lado conservador da decisão. Eles sempre vão ver os defeitos, os desafios, e eles vão tender a nos puxar para a situação de segurança. Então, obviamente, essa ambição de não só servir, de seguir uma vocação, mas de aproveitar o lado interessante que a profissão tem, é que faz com que a escolha seja madura, consistente e faça superar esse natural sentimento de tristeza, de vazio que vai acontecer em qualquer tipo de desconexão. Saiu de casa para ser médico, engenheiro, professor ou militar, é algo que deixa os pais com o coração mole, com certeza. Sair de casa para você foi uma questão, Marcelo? Não, eu na verdade nunca saí de casa. Você continua em casa? Eu continuo em casa. Não, é que eu morei com a minha mãe, com a minha avó, as duas me criaram praticamente. Aí minha mãe faleceu antes da minha avó, e aí depois eu fiquei com a minha avó até o final. Nunca me passou pela cabeça que fosse diferente disso, assim, né? Mas eu cheguei a vir pro Rio, fazer peça, aquela loucura e tal. Mas nunca foi nenhum... E pra você se imaginava longe delas, assim? Não. Não, né? Não, nunca. Nem passou pela minha cabeça, assim, tipo, eu jamais deixaria minha avó, por exemplo, mas é que, assim, era um caso muito específico, né? Que era claro. Uma senhora de 90 anos. Não, mas quando você era um adolescente de 13, ela não era nem tão senhora, nem sua mãe, mas era quer dizer, você já tinha uma relação ali que pra você
Era bacana, tava bem. Super bacana e eu não via como assim, tipo, essa coisa de sair de casa, eu acho que é incrível, assim. É uma coisa americana, né? Que os americanos até acham esquisito quando os filhos ficam em casa até mais velhos, né? Assim, eles vão embora, né? Tchau. Eu diria que é latino o sentimento de querer ter a família sempre reunida aos finais tão de semana. latina, gente, vocês não fazem ideia. Eu já sofro, os meus estão com 19, eu já fico pensando, aquela questão de você ser ansioso, né? Você já fica pensando. Galera da banda, por exemplo, William, você precisou sair de casa? Precisou ficar longe por conta do trabalho? Vocês estão sempre longe, né? Cara, acho que cada um aqui tem uma história diferente nesse sentido, né? Mas eu saí de casa com 16 para 17 anos. Eu já tocava e eu tive um desentendimento com meu pai, porque chegou uma hora em que eu comecei a ter uma divergente de ideia com ele, né? Uhum. Cada um tinha um ideal diferente. E aí eu briguei com ele, vim pro Rio de Janeiro e aconteceu o lance do programa. Jura? Juro, se eu não tivesse brigado com meu pai, nunca ia existir a banda. É mesmo? Quer dizer que todos dependem da briga sobre... E como é que vocês se acertaram depois? Ele ficou feliz com o resultado? Depois passaram 2 anos e... Passaram 2 anos, não, ele vai me matar. Passou 1 ano. E aí ele veio falar comigo e a gente se entendeu e depois disso parece que a nossa relação virou outra, assim. Olha, que legal. Às vezes a distância tem esse efeito. Em relação aos riscos, será que a sua família não fica preocupada? Porque assim, ela está nessa primeira turma de mulheres que é uma turma para combate, porque antes não tinha, né? Isso preocupa? Acho que sim. Eu lembro quando eu fui pro campo, né, agora no início da formação, que minha mãe, eu cheguei, a gente não leva o celular, quando eu cheguei tinha um monte de mensagem da minha mãe. Filho, você tá bem? Você tá viva? Você comeu? Você dormiu? A preocupação sempre vai existir, né? Meu pai, ele fica mais tranquilo porque ele sabe, mas mesmo que a carreira seja diferente do exército, da polícia, sim, ele sabe mais o que eu passo e que eu sou capaz de superar as coisas, né? Minha mãe fica com bastante medo. Não, porque olha só, hoje em dia as Forças Armadas no Rio de Janeiro, por exemplo, elas estão trabalhando aqui também ao lado da polícia, né? Então são momentos de muita tensão. São equipes que vão para missões de paz em países em conflito. Então não é muito tranquilo para você como mãe e pai ver a sua filha fazendo essa opção, né? Eu acho que se eu estivesse na posição dela, eu também ficaria preocupada. Mas pra você não, você lida com isso super... Super bem, eu sou muito certa, eu sou muito feliz, então eu sou muito tranquila. Eu nem fico preocupada com essa parte. Tá bom, né? É interessante perceber o quanto que o aspecto da possível violência da profissão afeta a família, né? Porque você, na prática, é uma atleta, física e mentalmente, né? O que te faz uma boa militar é a sua capacidade. Agora, se um pai e uma mãe tem um filho no esporte, como o automobilismo, por exemplo, que também tem um alto risco, muitas vezes a imagem é de admiração, porque é visto como esporte, né? Enquanto que você, com as suas habilidades bem desenvolvidas, mesmo num cenário de violência, irá desempenhar bem sua profissão, com todo o risco que tem, né? A gente tem uma imagem bem legal e uma reportagem que foi feita pela Mari Araújo da TV Anhanguera, que foi o seguinte: a filha se formou e os pais resolveram fazer uma brincadeira no dia da formatura, não sei se vocês viram, eles levaram uma faixa dizendo que não era exatamente o que eles queriam, mas que tudo bem, vamos conhecer melhor a história. Dando uma passeada rápida pela Universidade Federal do Tocantins, não é difícil achar pessoas que estão fazendo um curso diferente do que os pais queriam. Hoje eu faço economia, né? Só que meu pai deixava muito explícito que queria que eu fizesse uma das engenharias. Minha mãe mais para a área das biologias, né? Medicina, farmácia, algo da veterinária. Só que assim, nunca foi minha praia, né? Os pais queriam que você fizesse qual curso? Medicina. Caso semelhante aconteceu com essa recém-formada. O dia mais especial da vida da Maísa ficou ainda mais marcante com uma homenagem feita pelos pais dela. Foi tanta sinceridade que deu o que falar na internet. O sonho dos pais da Maísa era que ela cursasse direito. Só que na hora de fazer o Enem, isso foi lá para a segunda opção, porque em primeiro, a paixão pelo jornalismo falou mais alto. A gente ficou meio chocado e tal, né? Mas ao longo do curso dela, ela foi se desenvolvendo, foi se apaixonando, gostou do negócio e nós também. Mas a Maísa não se arrepende em nenhum momento da escolha que fez. Agora está curtindo a repercussão que a homenagem sincerona está rendendo o país afora. Você acha que essa repercussão toda vai te ajudar a arrumar emprego? Eu espero que sim. Ótima jogada de marketing, porque está dando certo. A Maíra foi convidada para conhecer, a Maísa, para conhecer a TV Anhanguera.
E possivelmente vai fazer um período de estágio lá. Então, quer dizer, deu certo. Foi uma campanha quase que publicitária, né? O pai comentou que ela foi se apaixonando pela profissão ao longo do curso. Eu vou discordar do pai, porque a paixão fez com que ela entrasse na carreira. Essa paixão foi mostrando resultados em bom desempenho escolar, em trabalhos, no resultado da carreira, porque ela queria exatamente aquilo. Marcelo, já queria ser jornalista? Tem uma foto sua muito legal, com um gravador super moderno. Nossa Senhora. Entrevistando o Rick Martin. Exatamente. Com 16 anos aí. Acho que a gente tem a mesma idade, Era um sonho, mas você Era pensava? para o Jornal da Escola, isso daí. Foi uma entrevista para o Jornal da Escola. Meu irmão começou a fazer, meu irmão tem 20 anos agora, ele começou a fazer jornalismo e ele está fazendo faculdade meio empurrado por mim. Quer dizer, eu fiz com ele o que eu não permiti que fizessem com você. Porque eu já sabia que queria ser ator, sempre soube. Eu vi até uma entrevista outro dia do Vladimir Brist, ele falou, desde pequeno, o Bial falou, como assim? Mas eu também, desde pequeno queria ser ator. E hoje eu falei pro meu irmão, cara, você tem que fazer, porque eu, num perrengue de ator, eu tentei trabalhar em loja e exigia nível universitário, entendeu? E eu não tinha na época, entendeu? Então, assim, precisa ter, eu não sei se eu tô certo de fazer isso, que ele tá indo meio assim. Daí ele falou, eu quero fazer jornalismo, que ele gosta muito de futebol, né, Guilherme? Eu falei, jornalismo? Não. Poxa vida! Poxa vida, né? Não, mas ele foi fazer. Aí agora ele mudou para marketing, publicidade. Ele preferiu e tal.